Êxodo, capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, o ladrão deverá pagar 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for apanhado arrombando e for atingido e morrer, não haverá culpa pelo sangue derramado. Mas se isso acontecer depois do amanhecer, haverá culpa pelo sangue derramado. O ladrão deverá restituir tudo o que foi roubado. Se não tiver condições de pagar, deverá ser vendido como escravo para pagar o que roubou. Se for pego em flagrante com os bens que roubou, se o boi, o jumento ou a ovelha ainda estiverem vivos, o ladrão pagará em dobro. Se alguém levar seus animais para pastar num campo ou numa vinha, mas deixá-los soltos, e eles forem pastar no campo de outra pessoa, a restituição deve ser feita com o que há de melhor no campo ou na vinha do dono dos animais. Se houver uma queimada, e o fogo se espalhar para a vegetação e queimar os feixes de trigo, ou o trigo plantado, ou mesmo todo o campo, aquele que causou a queimada deverá arcar com os prejuízos causados. Se alguém der ao próximo dinheiro ou qualquer outra coisa para guardar em lugar seguro, e isso for roubado da casa dele, o ladrão, caso seja apanhado, deve fazer restituição em dobro. Se o ladrão não for apanhado, o proprietário será levado diante de Deus para que se determine se foi ele quem se apoderou dos bens do próximo. Sempre que alguma coisa for roubada, quer sejam bois, quer jumentos, quer ovelhas, quer roupas, qualquer coisa de que alguém sinta falta e cuja posse reivindique, dizendo, é meu, ambas as partes devem comparecer perante os juízes. Aquele que for considerado culpado pelo juiz deverá pagar em dobro ao outro. Se alguém entregar um jumento, um boi ou qualquer animal a outra pessoa para que ela o guarde em segurança, e o animal morrer ou ficar ferido, ou se for perdido sem a presença de testemunhas, os dois deverão fazer um juramento diante do Eterno para decidir se houve apropriação indébita. O dono deverá aceitar isso, e nenhum prejuízo será compensado. Mas se houver acontecido um roubo, o dono deverá ser indenizado. Se o animal foi despedaçado por animais selvagens, o animal despedaçado deverá ser apresentado como prova, e não se pagará prejuízo algum. Se alguém tomar emprestado um animal do seu próximo, e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, então o prejuízo deverá ser ressarcido. Mas não haverá indenização se o dono estiver presente. Se tiver contratado o animal, o pagamento cobrirá o prejuízo. Se um homem seduzir uma virgem que não esteja prometida em casamento e se deitar com ela, deverá pagar o preço do dote e casar-se com ela. Mas se o pai da moça não quiser entregá-la, o homem mesmo assim pagará o valor do dote das virgens. Não permitam que uma feiticeira continue viva. Quem tiver relações sexuais com um animal receberá pena de morte. Quem oferecer sacrifício a algum Deus que não seja o Eterno deverá ser morto. Não maltratem nem se aproveitem dos estrangeiros. Lembrem-se de que vocês já foram estrangeiros no Egito. Não tratem mal os órfãos e as viúvas. Se fizerem isso e eles clamarem a mim, podem ter certeza de que os ouvirei, e minha ira cairá sobre vocês. Minha fúria trará espada contra vocês, e suas esposas se tornarão viúvas, e seus filhos órfãos. Se emprestarem dinheiro a alguém do meu povo, a qualquer um que seja menos favorecido que vocês, não sejam impiedosos, não cobrem juros extorsivos. Se pegarem a capa do próximo como garantia, devolvam-na antes do anoitecer.
pode ser que seja a única coberta que ele tem. Com que outra coisa iria se agasalhar para dormir? E se eu ouvir seu próximo clamando por causa do frio, irei intervir a favor dele, porque tenho compaixão. Não pronunciem maldição contra Deus, nem amaldiçoem seus líderes. Não sejam avarentos quando seus barris estiverem cheios de vinho. Consagrem a mim seu primeiro filho. Façam o mesmo com relação ao gado e às ovelhas. As primeiras crias devem ficar 7 dias com a mãe e depois ser entregues a mim. Sejam santos por amor a mim. Não comam carne que é dilacerada e encontrada no campo. Ela deve ser dada aos cães. Êxodo, capítulo 23. Não passem adiante falatórios maliciosos. Não se associem com o perverso para prestar falso testemunho. Não sigam a multidão na prática do mal, e não deem testemunho mentiroso numa disputa, apenas para agradar a multidão. E não sejam parciais num processo só porque uma das partes é pobre. Se vocês encontrarem perdido o boi ou o jumento que pertence a seu inimigo, levem o animal de volta para ele. Se virem o jumento de alguém que odeia vocês, caído sob o peso da carga, não passem direto nem o abandonem. Ajudem o animal a se levantar. Quando houver uma disputa que envolva os pobres do meio em que vocês vivem, não cometam nenhuma injustiça contra eles. Fiquem longe das falsas acusações. Não colaborem com a morte de gente inocente e de pessoas de boa índole. Não posso aceitar a ideia de o perverso sair impune. Não aceitem suborno, porque ele cega os olhos que enxergam com perfeição e distorce as palavras de quem diz a verdade. Não se aproveitem do estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem durante 6 anos e façam as colheitas. Mas no 7º ano, deixem a terra descansar, para que os pobres que vivem no meio de vocês possam comer dela, e que os animais selvagens comam o que eles deixarem. O mesmo se aplica às vinhas e olivais de propriedade de vocês. Trabalhem durante 6 dias e descansem no 7º, para que seu boi e seu jumento possam descansar, e para que seu escravo e os estrangeiros que trabalham para vocês também tenham o descanso necessário. Ouçam atentamente tudo o que digo. Não percam tempo dando atenção a outros deuses, nem mesmo pronunciem o nome deles. Vocês devem realizar para mim 3 festas todo o ano. Na primavera, façam a festa dos pães sem fermento. Vocês comerão pão sem fermento durante 7 dias, no período estabelecido do mês de Abibe, como já ordenei. É o mês em que vocês saíram do Egito. Ninguém deve comparecer diante de mim com as mãos vazias. No verão, façam a festa da colheita, que é quando aparecem os primeiros resultados da produção agrícola. No outono, passam a festa das safras, no fim da temporada, que é quando se contabilizam as safras obtidas durante o ano. 3 vezes por ano, todos os homens devem se apresentar diante do Senhor, o Eterno. Não me ofereçam o sangue de um sacrifício junto com alguma coisa que contenha fermento. Não mantenham até amanhã do outro dia a gordura das ofertas apresentadas na minha festa. Tragam à casa do Eterno o melhor da produção do ano. Não cozinhem o cabrito no leite de sua mãe. Estejam prontos. Estou enviando o meu anjo à frente de vocês para protegê-los durante a viagem e para conduzi-los ao lugar que preparei para vocês. Não façam pouco caso dele,
mas obedeçam às suas ordens. Não se rebelem contra ele. Ele não vai tolerar rebelião alguma, pois está agindo sob minha autoridade. Mas se obedecerem a ele e fizerem tudo o que digo, serei inimigo dos inimigos de vocês e lutarei contra eles. Meu anjo irá adiante de vocês e os conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, que eu eliminarei da terra. Portanto, não adorem, nem sirvam os deuses deles. Não adotem nenhum de seus costumes, porque vou fazê-los desaparecer da face da terra, assim como vou pôr abaixo os seus símbolos fálicos de pedra. Quanto a vocês, sirvam ao Eterno, e Ele abençoará sua água e seu alimento. Eu livrarei vocês das doenças. Não haverá abortos nem mulheres estéreis na terra em que vocês habitarem. Farei que tenham uma vida plena ali. Enviarei meu terror à frente de vocês, e deixarei em pânico aqueles de quem vocês se aproximarem. Vocês verão seus inimigos pelas costas, pois eles vão fugir. Enviarei desespero à frente de vocês. Os heveus, os cananeus e os hititas serão tirados do caminho. Não me livrarei deles de uma só vez, para que a terra não seja tomada pelo mato e pelos animais selvagens. A remoção deles será feita pouco a pouco, enquanto vocês plantam e colhem, e assim vão se apoderando da terra. Farei que suas fronteiras se estendam desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio Eufrates. Estou entregando em suas mãos todos os habitantes daquela terra. Minha ordem é que vocês os expulsem de lá. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os deuses deles, porque eles não ficarão no mesmo território que vocês, justamente para que não induzam vocês a cometer o pecado de adorar os deuses deles. Fiquem atentos, porque esse perigo é real. Êxodo, capítulo 24. O Eterno disse a Moisés: Subam ao monte até a presença do Eterno. Você, Arão, Nadab, Abiú e as 70 autoridades de Israel. Mas eles devem adorar de longe. Apenas Moisés deve se aproximar do Eterno. Os outros devem manter distância. Já o povo não deve subir ao monte de forma alguma. Moisés comunicou ao povo tudo o que o Eterno tinha dito, repetindo todas as regras e regulamentos. E todos responderam a uma só voz: Faremos tudo o que o Eterno disse. Em seguida, Moisés registrou por escrito as instruções do Eterno. Na manhã seguinte, ele acordou bem cedo e ergueu um altar ao pé do monte, construído com 12 colunas de pedra que correspondiam às 12 tribos de Israel. Também instruiu alguns jovens israelitas na apresentação de ofertas queimadas e ofertas de paz com touros. Moisés usou metade do sangue para encher algumas bacias e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, pegou o livro da aliança e fez a leitura dele diante do povo, que escutou tudo com muita atenção. Eles disseram: Faremos tudo o que o Eterno disse. Sim, vamos obedecer. Moisés aspergiu sobre o povo o restante do sangue que estava nas bacias, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Eterno fez com vocês, segundo as palavras que acabei de ler. Em seguida, Moisés e Arão, Nadab e Abiú e as 70 autoridades de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel. Ele estava de pé sobre um piso recoberto de pedras parecidas com safiras, que evocavam a pureza e o azul do céu. E as autoridades dos israelitas
mesmo tendo visto Deus, não morreram, e ainda comeram e beberam na presença dele. O Eterno disse a Moisés: Suba mais para o alto do monte e espere por mim ali. Vou entregar a você algumas tábuas de pedra com as instruções e os mandamentos que escrevi para guiar o povo. Moisés, acompanhado de Josué, seu auxiliar, seguiu para o lugar indicado no monte de Deus. Moisés ordenou às autoridades de Israel: Esperem aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Recorram a eles se houver algum problema. Em seguida, Moisés subiu ao monte, que foi coberto por uma nuvem, e a glória do Eterno desceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias. No 7º dia, o Eterno chamou Moisés de dentro da nuvem. À vista dos israelitas lá embaixo, a glória de Deus parecia um fogo que ardia no alto do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Êxodo, capítulo 25. O Eterno disse a Moisés: Diga aos israelitas que separem ofertas para mim. Receba as ofertas de todos os que desejarem apresentá-las. Estas são as ofertas que você deve receber deles: ouro, prata, bronze, panos azuis, roxos e vermelhos, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro e de golfinho, madeira de acácia, óleo para lamparina, especiarias para o óleo da unção e incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para o colete e o peitoral. Eles vão edificar um santuário para mim, de modo que eu habite entre eles. Será construído de acordo com o modelo que entreguei a você, com o projeto da habitação e de toda a sua mobília. Em primeiro lugar, eles farão uma arca de madeira de acácia, medindo 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Você irá revesti-la com ouro puro por dentro e por fora, fazendo à volta dela uma moldura de ouro. Irá também fundir 4 argolas de ouro e prendê-las aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varões de madeira de acácia, revista-os com ouro e introduza-os nas argolas laterais da arca, para que sejam usados no seu transporte. Os varões devem passar pelas argolas e não devem ser retirados. Guarde na arca as tábuas da aliança que dou a você. Em seguida, faça uma cobertura de ouro puro para a arca, a tampa da expiação, medindo 1,10 metros de comprimento por 70 centímetros de largura. 2 anjos com asas, feitos de ouro batido, deverão ser esculpidos e postos nas 2 extremidades da tampa da expiação, um de cada lado. Eles devem compor uma só peça com a tampa. Os anjos com as asas estendidas cobrirão a tampa da expiação, um de frente para o outro, mas ambos olhando para baixo. A tampa da expiação será a cobertura da arca, e dentro dela devem ser guardadas as tábuas da aliança que entregarei a você. Ali me encontrarei com você nas horas estabelecidas, e de cima da tampa da expiação, entre as figuras de anjo que estão sobre ela, transmitirei os mandamentos que tenho para os israelitas. Em seguida, faça uma mesa de madeira de acácia, medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 de altura. Ela deve ser revestida com ouro puro. Em torno dela faça uma moldura de ouro, uma borda de 4 dedos de largura e um arremate de ouro em torno da borda. Faça 4 argolas de ouro e prenda-as às 4 pernas da mesa,
em paralelo com a tampa. Elas servirão para sustentar os varões usados no transporte da mesa, que devem ser feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Eles servirão para o transporte da mesa. Faça pratos, tigelas, potes e jarras para derramar as ofertas, tudo de ouro puro. Sobre a mesa, mantenha sempre diante de mim o pão da presença. Faça um candelabro de ouro puro e batido. A haste, os braços, as taças, os botões e as pétalas devem formar uma única peça. Ele terá 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. O primeiro braço sustentará 3 taças em forma de flor de amêndoa, cada uma com botão e pétalas. O braço seguinte também sustentará 3 taças, e assim será para todos os 6 braços. Sobre a haste principal do candelabro, faça 4 taças em forma de amêndoa, com botão e pétalas, de forma que debaixo de cada par dos 6 braços saia um botão. O candelabro inteiro deverá compor uma única peça de ouro puro e batido. Faça 7 candelabros como esse para a mesa. Disponha as lâmpadas de modo que iluminem a parte da frente. Os apagadores de pavio e as bandejas devem ser de ouro puro. Use uma barra de 35 quilos de ouro para fazer o candelabro e seus acessórios. Faça tudo de acordo com o modelo que foi entregue a você no monte. Êxodo, capítulo 26. Faça a habitação com 10 peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino trançado, de tecidos azuis, roxos e vermelhos enfeitados com querubins. Deve ser obra de um artesão experiente. Cada peça de tapeçaria deve medir 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Faça um conjunto de 5 peças e depois outro com mais 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria, do lado externo do primeiro conjunto, e também com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Faça 50 laçadas em cada peça. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e junte as peças de tapeçaria, de modo que a habitação forme uma única estrutura. Depois disso, faça tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação. Serão 11 peças. Cada peça medirá 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 de largura. Faça um conjunto com 5 peças e outro com as 6 restantes. Dobre a 6ª peça ao meio. Ela ficará na parte da frente da tenda. Depois, faça 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça de união. Faça 50 colchetes de bronze e prenda-os às laçadas, para ligar a tenda como um todo. Pendure na parte de trás da habitação metade do que sobrar das peças de tapeçaria. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado deverão cobrir as laterais da tenda. Por fim, faça uma cobertura para as peças de tapeçaria com couro de carneiro tingido de vermelho e, por cima, uma cobertura de couro de golfinho. Arme a habitação com chapas de madeira de acácia. Cada segmento do esqueleto deve medir 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e ser preso por 2 estacas. Faça todos os segmentos iguais, 20 deles para o lado sul, com 40 encaixes de prata para as 2 estacas de cada um dos 20 segmentos. A mesma coisa deverá ser feita para o lado norte da habitação. Para a parte de trás da habitação, voltada para o lado oeste, faça 6 segmentos e mais 2 para os cantos do fundo.
Os 2 segmentos do canto precisam ter o dobro da espessura de cima até embaixo e se encaixar numa única argola. 8 segmentos com 16 encaixes de prata, 2 para cada segmento. Em seguida, faça travessões com madeira de acácia, 5 para os segmentos de um lado da habitação, 5 para os do outro lado e 5 para a parte de trás, voltada para o oeste. O travessão principal deve ir de uma ponta a outra no meio dos segmentos. Cubra os segmentos com ouro e faça argolas de ouro para a sustentação dos travessões. Você também deve revestir os travessões com ouro. Depois, junte todas as partes da habitação conforme o modelo que mostrei a você no monte. Faça uma cortina de fios de tecido azul, roxo e vermelho e de linho trançado. Um artesão experiente deve guarnecer a cortina com a figura de um querubim. A cortina deve ser presa com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, recobertas de ouro sobre 4 bases de prata. Depois de pendurar a cortina pelos colchetes, leve para dentro, para trás da cortina, a Arca da Aliança. A cortina fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Em seguida, leve a tampa da expiação para o lugar santíssimo. Ela deve ficar sobre a Arca da Aliança. Posicione a mesa e o candelabro do lado de fora da cortina. O candelabro deve ficar no lado sul da habitação e a mesa voltada para ele, no lado norte. Confeccione uma tela para a porta da tenda, com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Para a sustentação da tela, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas com ouro e ganchos, para que ela seja pendurada. Também devem ser fundidas 5 bases de bronze para as colunas. Êxodo, capítulo 27. Faça um altar de madeira de acácia. Ele deverá ser quadrado, medindo 2,25 metros de cada lado e 1,35 metros de altura. Faça pontas em cada um dos 4 cantos. Elas farão parte da mesma peça do altar e serão revestidas de bronze. Faça baldes para retirar as cinzas e pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios devem ser feitos de bronze. Faça uma grelha de bronze e prenda argolas de bronze em cada um dos 4 cantos. Coloque a grelha debaixo da beirada do altar, à meia altura dele. Ainda para o altar, faça varões de madeira de acácia, revestidos de bronze. Introduza os varões pelas argolas nos 2 lados do altar, para seu transporte. Use tábuas para fazer o altar e deixe oco o interior. Faça um pátio para a habitação. O lado sul deverá medir 45 metros de comprimento. As cortinas do pátio devem ser confeccionadas de linho fino trançado, com 20 postes, 20 bases de bronze, ganchos e suportes de prata. O lado norte deverá ser exatamente como esse. Para o lado oeste do pátio, serão necessários 22,5 metros de cortinas, além de 10 colunas e bases. Ao longo dos 22,5 metros na parte da frente, ou seja, no lado leste, serão necessários 6,75 metros de cortinas, com 3 colunas e bases num dos lados e o mesmo para o outro lado. Junto à porta do pátio, faça uma tela de 9 metros de comprimento de tecido azul, roxo e vermelho e de linho fino trançado. Ela deve ser bordada por um artesão e pendurada nas 4 colunas com suas bases. Todas as colunas em volta do pátio devem ser unidas com prata, com ganchos de prata e bases de bronze.
O pátio deve ter 45 metros de comprimento e 22,5 de largura. As cortinas de linho fino trançado sobre suas bases de bronze devem medir 2,25 metros de altura. Todas as ferramentas utilizadas para levantar a habitação, até mesmo suas estacas e o pátio, devem ser feitas de bronze. Agora ordene aos israelitas que tragam óleo de oliva puro para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, na área do lado externo da cortina que cobre as tábuas da aliança, Arão e seus filhos deverão manter a luz acesa diante do Eterno, desde a noite até pela manhã. Os israelitas e seus descendentes deverão manter essa prática para sempre. Êxodo, capítulo 28. Entre os israelitas, seu irmão Arão e os filhos dele deverão me servir como sacerdotes. Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça para seu irmão Arão vestimentas sagradas que simbolizem glória e beleza. Convoque os artesãos mais experientes, aqueles a quem capacitei para esse trabalho, e tome providências para que eles façam as vestimentas de Arão. Ele será consagrado para atuar como sacerdote diante de mim. Estas são as peças do vestuário que eles devem confeccionar: peitoral, colete, manto, túnica bordada, turbante e cinto. Eles farão as vestimentas sagradas que Arão e seus filhos usarão quando estiverem ministrando como sacerdotes para mim. Precisarão de ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino. O colete deverá ser confeccionado por um artesão experiente, com os seguintes materiais: ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Coloque 2 ombreiras nas 2 extremidades, para que fique bem firme. A faixa enfeitada que vai sobre ele deve ser do mesmo material, e os 2 devem formar uma só peça, feita de ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Em seguida, pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. Serão 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel sobre as 2 pedras, assim como o lapidador grava um selo. Em seguida, monte as pedras sobre engastes de ouro. Prenda as 2 pedras sobre as ombreiras do colete. São pedras memoriais para os israelitas. Arão levará sobre os ombros esses nomes como um memorial diante do Eterno. Faça os engastes de ouro e 2 carreiras de ouro puro, que deverão ser trançadas como numa corda e presas aos engastes. Em seguida, faça o peitoral do juízo, utilizando artesãos experientes, a exemplo do que se fará com o colete. Use ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Ele será quadrado, cada lado medindo 1 palmo, e dobrado em 2. Aplique sobre ele 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira: cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira: rubi, safira e cristal. Terceira carreira: jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira: berilo, ônix e jaspe. Elas serão montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos israelitas, com 12 nomes gravados, 1 em cada pedra, como um selo para as 12 tribos. Para o peitoral, faça também cordões de ouro puro entrelaçados como cordas, e 2 argolas de ouro a serem presas nas 2 extremidades. Prenda os 2 cordões de ouro nas argolas das extremidades do peitoral. Em seguida, prenda as outras extremidades dos 2 cordões nos 2 engastes
e junte-os às ombreiras do colete na parte da frente. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral pela borda do lado de dentro, junto ao colete. Faça ainda outras 2 argolas de ouro e prenda-as na parte da frente do colete até a parte inferior das ombreiras, perto da costura que fica acima da faixa enfeitada. Prenda o peitoral, passando um cordão azul pelas suas argolas e pelas argolas do colete, de modo que ele fique firme sobre a faixa enfeitada do colete e não se solte. Toda vez que entrar no santuário na presença do Eterno, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o coração, como memorial. Coloque o Urim e o Tumim no peitoral do juízo. Eles devem estar sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença do Eterno. Assim, Arão sempre levará consigo o peitoral do juízo ao entrar na presença do Eterno. Faça inteiramente azul o manto para o colete, com uma abertura central para a cabeça e barra na borda para que não se rasgue. Por toda a borda da peça, faça romãs de tecido azul, roxo e vermelho, alternando-as com sinos de ouro, sino de ouro e romã, sino de ouro e romã, em toda a barra do manto. Arão deverá usá-lo quando estiver realizando o seu trabalho de sacerdote. Os sinos serão ouvidos quando ele entrar no lugar santo, na presença do Eterno, e também quando sair, para que não morra. Faça uma placa de ouro puro e grave sobre ela como num selo: Santo ao Eterno. Amarre-a com um cordão azul na frente do turbante sobre a testa de Arão. Ele carregará toda a culpa que possa estar sobre alguma das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem, não importa o que venham a trazer. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitáveis ao Eterno. Confeccione a túnica com linho fino. Faça o turbante de linho fino. O cinto será feito por um bordador. Faça túnicas, cintos e barretes para os filhos de Arão como expressões de glória e beleza. Vista com eles Arão e seus filhos. Você irá ungir, ordenar e consagrar todos eles para me servirem como sacerdotes. Faça calções de linho, que deverão ir da cintura até a coxa, para cobrir a nudez dos sacerdotes. Arão e seus filhos devem vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, a fim de que não incorram em culpa e morram. Essa regra vale para Arão e para os seus descendentes de linhagem sacerdotal. Êxodo, capítulo 29. Esta será a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Escolha um touro e 2 carneiros saudáveis e sem defeito. Com a melhor farinha, mas sem fermento, faça pães e bolos misturados com azeite e bolos achatados e untados com azeite. Ponha tudo num cesto e leve junto o touro e os 2 carneiros. Conduza Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Em seguida, as vestimentas. Vista Arão com a túnica, o manto do colete, o colete e o peitoral, dobrando o colete sobre ele com um cinto bordado. Ponha o turbante na cabeça dele, e sobre o turbante a coroa sagrada. Depois é hora de ungir. Derrame o óleo sagrado sobre a cabeça de Arão. Logo após, traga os filhos de Arão, vista-os com as túnicas, envolva-os com os cintos, Arão e os filhos, e ponha os barretes sobre a cabeça de cada um. O sacerdócio deles é sustentado pela lei e é permanente. Vou dizer agora como você ordenará Arão e os filhos. Traga o touro para a tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do animal.
Então você imolará o touro na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Pegue um pouco de sangue do touro e com o dedo borrife as pontas do altar. Derrame o resto do sangue sobre a base. Depois, pegue toda a gordura que recobre as vísceras e envolve o fígado e os rins e queime sobre o altar. Mas a carne, o couro e o excremento do animal deverão ser queimados por completo fora do acampamento. É uma oferta de perdão. Em seguida, traga um dos carneiros. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que será imolado. O sangue será jogado contra o altar em volta dele. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas, junte os pedaços com a cabeça e queime o carneiro todo sobre o altar. É oferta queimada ao Eterno, um aroma agradável para ele. Então traga o segundo carneiro. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que deverá ser imolado. Pegue um pouco do sangue e esfregue-o contra o lóbulo da orelha direita de Arão e também dos filhos, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito de todos eles. O resto do sangue deverá ser aspergido por todos os lados do altar. Pegue um pouco do sangue que estiver sobre o altar, misture-o com um pouco de óleo sagrado e faça aspersão sobre Arão e suas roupas, e sobre seus filhos e as roupas deles, para que Arão, filhos e roupas sejam santificados. Retire a gordura do carneiro, a parte gorda da cauda, a gordura que recobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os rins com a gordura que está sobre eles e a coxa direita. Esse é o carneiro da ordenação. Do cesto que está na presença do Eterno, pegue um pão, um bolo com azeite e um bolo achatado. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos, que as moverão diante do Eterno. É uma oferta movida. Depois de movidas, pegue-as de volta e queime-as também sobre o altar. Um aroma agradável ao Eterno, um presente oferecido a ele. Em seguida, tome o peito do carneiro que pertence a Arão e mova-o perante o Eterno, uma oferta movida, e essa será a sua parte. Consagre o peito da oferta movida e a coxa que foi apresentada. Essas são as partes do carneiro da ordenação que pertencem a Arão e seus filhos. Eles sempre deverão receber essa oferta dos israelitas e deverão apresentá-la regularmente, após retirá-la das ofertas de paz. Os trajes sagrados de Arão deverão ser repassados a seus descendentes, de modo que sejam ungidos e ordenados com eles. O filho que o suceder como sacerdote deverá usá-los durante 7 dias e entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar santo. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos comerão o carneiro cozido e o pão que está no cesto. Expiados por essas ofertas, ordenados e consagrados por elas, eles são os únicos autorizados a comê-las. Ninguém de fora deve comê-las, pois elas são sagradas. Tudo o que sobrar do carneiro da ordenação e o pão que ficar até a manhã seguinte deverão ser queimados. Não comam desses restos, porque são sagrados. Faça tudo o que estiver relacionado com a ordenação de Arão e de seus filhos, exatamente como tenho ordenado ao longo dos 7 dias. Todos os dias, ofereça um touro como oferta de perdão. Ofereça-a sobre o altar quando fizer expiação por ele. Você deve ungir e consagrar o altar, fazer expiação por ele e consagrá-lo por 7 dias. O altar ficará permeado de santidade, e qualquer pessoa que o tocar se tornará santa. Sobre o altar, ofereça o seguinte:
2 cordeiros de 2 anos, todos os dias, um pela manhã e outro no fim da tarde. Com o sacrifício do primeiro cordeiro, ofereça um jarro cheio da melhor farinha, mais 1 litro de azeite de oliva puro e 1 litro de vinho como oferta derramada. O sacrifício do segundo cordeiro, apresentado ao anoitecer, também deve ser acompanhado pelas mesmas ofertas de cereais e ofertas derramadas do sacrifício da manhã. Um aroma agradável, um presente para o Eterno. Essa deverá ser a oferta queimada oferecida regular e diariamente ao Eterno, geração após geração, feita à entrada da tenda do encontro. É ali que os encontrarei, que falarei com vocês, que me encontrarei com os israelitas, lugar santificado pela minha glória. Também santificarei a tenda do encontro e o altar. Santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Eu me mudarei para lá e habitarei com os israelitas. Serei o Deus deles, e eles saberão que eu sou o Eterno, que os tirou da terra do Egito para que pudesse habitar com eles. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Êxodo, capítulo 30. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Ele será quadrado e medirá 45 centímetros de cada lado, por 90 de altura, e suas pontas formarão uma só peça com ele. Você deve revesti-lo de ouro puro, seu tampo, os lados e as pontas, e fazer uma moldura de ouro em volta dele. Debaixo dessa moldura devem sair 2 argolas de ouro. Coloque as argolas opostas uma à outra, a fim de servirem de encaixe para os varões quando o altar for transportado. Faça os varões de madeira de acácia e revista-os com ouro. Posicione o altar diante da cortina que separa a arca da aliança, diante da tampa da expiação que está sobre as tábuas da aliança. Ali me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar, todas as manhãs, quando vier limpar as lâmpadas, e depois à noite, quando vier acendê-las, para que sempre haja incenso queimando diante do Eterno, de geração em geração. Mas não queime sobre esse altar nenhum incenso profano, ou alguma oferta queimada ou de cereais. Também não derrame sobre ele nenhuma oferta derramada. Uma vez por ano, Arão deverá purificar as pontas do altar, usando o sangue da oferta de perdão. Ele deve fazer essa expiação todos os anos por todas as gerações. É coisa santíssima ao Eterno. O Eterno disse a Moisés: quando você fizer a contagem dos israelitas, todos deverão pagar ao Eterno um imposto pela expiação da vida, quando forem recenseados, para que nenhum mal aconteça a eles por causa do recenseamento. Todos os que forem contados devem pagar 6 gramas de prata, de acordo com o padrão do santuário. Essa prata deve ser oferecida ao Eterno. Todos os que forem contados, da idade de 20 anos para cima, devem apresentar essa oferta ao Eterno. O rico não deverá pagar mais, nem o pobre deverá pagar menos que os 6 gramas oferecidos ao Eterno, o imposto de expiação pela vida. Recolha dos israelitas o dinheiro do imposto de expiação. Ele deverá ser aplicado na manutenção da tenda do encontro. Será um fundo memorial para os israelitas, em honra ao Eterno, e fará expiação pela vida de vocês. O Eterno disse a Moisés: faça uma bacia de bronze. Ela deverá ter uma base de bronze. Posicione-a entre a tenda do encontro e o altar, e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés nessa bacia. Antes de entrarem na tenda do encontro, ou de se aproximarem do altar para servir, ou para fazer ofertas ao Eterno, deverão se lavar, para que não morram.
Deverão lavar as mãos e os pés para que não morram. Essa é uma ordem perpétua para Arão e seus filhos e todos os seus descendentes. O Eterno disse a Moisés: junte as melhores especiarias, 6 quilos de mirra líquida, mais a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela aromática, 3 quilos de cana aromática e 6 quilos de cássia, utilizando o padrão de peso do santuário para todas, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com esses ingredientes o óleo sagrado da unção, uma mistura de perfumista experiente. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e seus utensílios e a bacia com sua base. Você deverá consagrar esses objetos para que fiquem permeados de santidade, e qualquer pessoa que tocar neles se tornará santa. Em seguida, você deverá ungir Arão e seus filhos. Consagre-os como sacerdotes a mim. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção para todas as suas gerações. Não deve ser usado pelo cidadão comum, nem reproduzido para uso próprio. É óleo santo, que continue santo. Quem preparar algum composto semelhante ou usá-lo em pessoas comuns, será expulso do meio do povo. O Eterno disse a Moisés: misture especiarias aromáticas, resina de goma, ônica, gálbano e acrescente incenso puro. Esses ingredientes devem ser misturados em partes iguais para fazer o incenso aromático, trabalho de perfumista. Deve levar sal para que seja puro, santo. Em seguida, amasse um pouco do incenso até virar pó e espalhe-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse lugar será santíssimo para você. Depois que preparar o incenso, não reproduza a mistura para uso próprio. É santo ao Eterno e deve continuar santo. Quem fizer um incenso igual para uso próprio, será expulso do meio do povo. Êxodo, capítulo 31. O Eterno disse a Moisés: fiz o seguinte: escolhi eu mesmo Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus. Dei a ele capacidade, habilidade e conhecimento artístico para criar peças em ouro, prata e bronze, para cortar e montar pedras preciosas e para entalhar madeira. Fiz dele um especialista de mão cheia. Também capacitei a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei capacidade a todos os que têm aptidão para o trabalho artístico, para fazerem todas as coisas que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca da aliança com a tampa da expiação, todos os acessórios da tenda, a mesa e seus acessórios, o candelabro puro e seus acessórios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e seus acessórios, a bacia e sua base, as vestimentas adequadas, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e seus filhos com deveres sacerdotais, o óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão todas essas coisas conforme tenho ordenado a você. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas: acima de todas as coisas, guardem meus sábados, sinal que estabeleço entre mim e vocês para todas as gerações, a fim de manter viva em vocês a ideia de que sou o Eterno que os santifica. Guardem o sábado, ele é sagrado para vocês. Quem o profanar será condenado à morte.
Quem trabalhar nesse dia será expulso do meio do povo. Existem 6 dias em que se deve trabalhar, mas o 7º dia é o sábado, exclusivo para descanso, dedicado ao Eterno. Quem trabalhar no sábado será condenado à morte. Os israelitas guardarão o sábado e deverão fazê-lo por todas as suas gerações, como uma aliança perpétua. Trata-se de um sinal contínuo entre mim e os israelitas. Pois o Eterno fez o céu e a terra em 6 dias, mas parou no 7º, respirou fundo e descansou. Ao terminar de falar com Moisés no Monte Sinai, o Eterno entregou a ele as 2 tábuas da aliança, feitas de pedra e escritas com o dedo de Deus. Êxodo, capítulo 32. Com a demora de Moisés em descer do monte, o povo começou a ficar inquieto. Eles se reuniram em torno de Arão e disseram: Tome uma atitude, faça deuses para nós que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com ele? E Arão respondeu: Retirem as argolas de ouro das orelhas de suas esposas, filhos e filhas e tragam tudo para mim. Eles obedeceram, e as argolas de ouro passaram das orelhas do povo para as mãos de Arão. Ele derreteu todo aquele ouro e modelou, com uma ferramenta de escultor, a forma de um bezerro. A reação do povo foi de entusiasmo. São esses os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito? Arão, percebendo o que eles queriam, construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã será dia de festa ao Eterno. No dia seguinte, bem cedo, o povo se levantou, ofereceu ofertas queimadas e trouxe ofertas de paz. E todos se sentaram para comer e beber, dando início à festa. E foi uma festa desenfreada. O Eterno disse a Moisés: Desça. O povo que você tirou da terra do Egito está se corrompendo. Desviou-se muito depressa do caminho que tracei para eles, porque fizeram um bezerro de fundição e o estão adorando. Sacrificaram a ele e disseram: Esses são, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. O Eterno disse ainda a Moisés: Olho para essa multidão e vejo um povo teimoso e obstinado. Afaste-se um pouco, para que eu possa dar vazão à minha ira e incinerá-los ali mesmo. Mas farei de você uma grande nação. Moisés tentou acalmar o Eterno, dizendo: Por que, ó Eterno, perderias a calma com teu povo? Tu os tiraste do Egito numa grande demonstração de poder. Porque os egípcios haveriam de dizer agora: Isso foi premeditado por ele. Libertou-os só para que pudesse matá-los nas montanhas e eliminá-los da face da terra. Por favor, contenha tua ira. Pense 2 vezes antes de trazer o mal sobre teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, a quem deste tua palavra, dizendo: Darei muitos filhos a vocês, tantos quanto as estrelas no céu. E darei para sempre esta terra a seus filhos. E o Eterno concordou em pensar mais um pouco, e decidiu não trazer sobre seu povo o mal com que o havia ameaçado. Moisés desceu o monte, carregando as 2 tábuas da aliança. Elas estavam escritas na frente e no verso. Deus as havia preparado e esculpido nelas as palavras. Ao ouvir o barulho e a gritaria do povo, Josué disse a Moisés: É barulho de guerra no acampamento. Mas Moisés retrucou: Essa música não é de vitória e também não é música de derrota. Estou ouvindo música de um povo em festa. E era isso mesmo. Quando Moisés chegou perto do acampamento e viu o bezerro e o povo dançando, ficou furioso. Jogou as tábuas ao chão, despedaçando-as ao pé do monte. Então pegou o bezerro que haviam feito,
derreteu-o no fogo, reduziu-o a pó, espalhou-o sobre a água e obrigou os israelitas a beber. Em seguida, Moisés perguntou a Arão: O que esse povo fez para que você o envolvesse num pecado tão grande assim? Arão respondeu: Senhor, não fique zangado. Você conhece esse povo e sabe como está voltado para o mal. Eles me disseram: faça-nos deuses que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então eu disse: quem tem ouro? Eles juntaram suas joias e trouxeram tudo para mim. Joguei o ouro no fogo e saiu aquele bezerro. Moisés viu que o povo estava fora de controle. Arão os havia deixado naquela situação. E agora seria motivo de chacota para os inimigos. Por isso tomou uma decisão. Posicionou-se à entrada do acampamento e disse: Quem estiver do lado do Eterno, junte-se a mim. Todos os levitas se apresentaram. Ele os orientou: Estas são as ordens do Eterno, o Deus de Israel. Peguem suas espadas e percorram o acampamento. Matem seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas cumpriram a ordem de Moisés. Naquele dia, foram mortas 3.000 pessoas. Moisés falou: Hoje, vocês confirmaram sua ordenação. E o preço foi alto. Tiveram de matar seus filhos e irmãos. Mas Deus os abençoou. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: Vocês cometeram um pecado gigantesco. Mas vou consultar o Eterno. Talvez eu consiga livrá-los desse pecado. Moisés retornou ao Eterno com sua petição. Tudo isso é terrível. Esse povo pecou e o pecado foi gigantesco. Fizeram deuses de ouro para adorar. Se puderes perdoar o pecado deles, serei muito grato. Mas se não for possível, risca o meu nome do livro que escreveste. O Eterno disse a Moisés: Riscarei do meu livro apenas os que pecarem contra mim. Vá agora mesmo e conduza o povo ao lugar que indiquei. Saiba que meu anjo vai à sua frente. Mas no dia em que eu fizer o acerto de contas, os pecados que eles cometeram não ficarão de fora. E o Eterno enviou uma praga sobre o povo, por causa do bezerro que eles e Arão haviam feito. Êxodo, capítulo 33. O Eterno disse a Moisés: Agora vá, é hora de partir. Você e o povo que você tirou da terra do Egito, dirijam-se à terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. É uma terra em que manam leite e mel. Mas não estarei com vocês pessoalmente, porque vocês são um povo obstinado, e posso me sentir tentado a destruí-los no caminho. Quando o povo ficou sabendo desse duro veredito, todos ficaram tristes e abatidos. Não quiseram mais nem usar suas joias. E o Eterno disse a Moisés: Diga aos israelitas o seguinte: Vocês são um povo teimoso. Eu não poderia acompanhar vocês nem por um minuto, pois sei que os destruiria. Portanto, tirem todas as joias enquanto resolvo o que faço com vocês. Assim, do Monte Horebe em diante, os israelitas deixaram de usar joias. Moisés costumava armar a tenda fora do acampamento, a certa distância dele. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Eterno se dirigia à Tenda do Encontro, fora do acampamento. Era assim: quando Moisés ia para a tenda, todo o povo ficava observando. Os homens ficavam à entrada da sua tenda, olhando para Moisés, até que ele entrasse na Tenda do Encontro.
Assim que ele entrava, a coluna de nuvem descia sobre a entrada da tenda, e o Eterno falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, observava com atenção e se curvava para adorar. Cada homem que estivesse à entrada da sua tenda fazia isso. E o Eterno falava com Moisés face a face, como um vizinho fala com o outro por cima da cerca. Moisés voltava para o acampamento, mas o jovem Josué, seu auxiliar, não deixava a tenda. Moisés disse ao Eterno: Tu me dizes, conduz este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo. Tu me dizes, conheço você muito bem, e você é especial para mim. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Assim continuarei sendo especial para ti. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu: Minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com o teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: Está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Moisés então disse: Por favor, permita que eu veja a tua glória. O Eterno respondeu: Farei passar minha bondade diante de você. Pronunciarei o nome, o Eterno, bem na sua frente. Tratarei bem os que eu quiser tratar bem, e serei bom com quem eu quiser ser bom. O Eterno continuou: Mas você não poderá ver meu rosto. Ninguém pode me ver e continuar vivo. O Eterno disse: Há um lugar aqui do meu lado. Fique em cima desta rocha. Quando a minha glória passar, porei você na fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu termine de passar. Então tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas não verá o meu rosto. Êxodo, capítulo 34. O Eterno ordenou a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e grave sobre elas as palavras que estavam nas primeiras pedras que você despedaçou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai e para se encontrar comigo no topo do monte. Ninguém deverá acompanhar você. Todo o monte deverá estar livre de pessoas e até de animais. Nem mesmo ovelhas ou bois poderão pastar em frente ao monte. Moisés cortou 2 tábuas de pedra, exatamente como as primeiras. Levantou-se bem cedo e subiu ao monte Sinai, como o Eterno havia ordenado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Eterno desceu na nuvem, posicionou-se ao lado dele e pronunciou o nome, o Eterno. Então passou à frente de Moisés e proclamou: Eterno, Eterno, Deus de misericórdia e graça, de paciência que não tem fim, de tanto amor e de fidelidade tão profunda, leal em amor por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Mas ele não ignora o pecado e responsabiliza filhos e netos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª gerações. Na mesma hora, Moisés curvou-se ao chão e o adorou, dizendo: Por favor, Senhor, se enxergas algo bom em mim, acompanha-nos na viagem, por mais teimoso que esse povo seja.
Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade. O Eterno respondeu: Agora mesmo estou fazendo uma aliança com você. Diante dos olhos do seu povo, realizarei maravilhas que nunca foram feitas na terra, em nação alguma. Assim, todos os povos que conviverem com vocês verão como é impressionante a obra do Eterno, a obra que farei por vocês. Preste muita atenção em tudo o que estou ordenando hoje. Estou desobstruindo o seu caminho, expulsando os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Fique atento para não cair na armadilha de fazer aliança com o povo que vive na terra em que você está entrando. Derrube os altares deles, esmague seus símbolos fálicos de pedra, ponha abaixo os postes dos deuses da fertilidade. Não preste culto a nenhum outro Deus. O Eterno é um Deus zeloso. Seu nome é zeloso. Repito, não faça aliança com o povo que vive na terra, nem se associe com aquela vida de sexo e religião. Nada de participar das festanças religiosas deles, ou de casar seus filhos com as mulheres deles, mulheres que se associam com qualquer deus ou deusa que julguem conveniente e que levarão seus filhos a fazer o mesmo. Não faça deuses de fundição para você. Guarde a festa dos pães sem fermento. No mês de Abibe, coma apenas pão sem fermento durante 7 dias. Foi no mês de Abibe que você saiu do Egito. Todo primogênito me pertence. Todos os machos dos seus rebanhos, as primeiras crias entre bois e ovelhas. Resgate com um cordeiro, o primeiro filhote macho da jumenta. Se não o resgatar, quebre o pescoço dele. Resgate todo o primogênito entre vocês. Ninguém deve comparecer de mãos vazias na minha presença. Trabalhe 6 dias e descanse no 7º. Interrompa o trabalho nesse dia, mesmo quando estiver arando ou colhendo. Guarde a festa das semanas, na primeira colheita do trigo, e a festa das safras na virada do ano. Todos os homens devem comparecer 3 vezes por ano diante do Senhor, o Eterno de Israel. Não fique preocupado com a terra quando você for comparecer diante do Eterno 3 vezes por ano. Eu mesmo expulsarei as nações dali e darei fartura de terra. Ninguém ficará à espreita, arquitetando planos para tirá-la de vocês. Não misture o sangue dos meus sacrifícios com alguma coisa fermentada. Não deixe até a manhã seguinte o que sobrar da festa da Páscoa. Leve à casa do Eterno o melhor dos primeiros frutos da sua produção. Não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. O Eterno disse também a Moisés: Agora escreva essas palavras, porque por meio delas faço uma aliança com você e com Israel. Moisés esteve ali com o Eterno 40 dias e 40 noites. Não comeu nada, nem bebeu água. E escreveu sobre as tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando desceu do monte Sinai, trazendo as 2 tábuas da aliança, Moisés não sabia que a pele do seu rosto reluzia, porque esteve falando com o Eterno. Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto reluzente e se afastaram, pois ficaram com medo de chegar perto dele. Moisés precisou chamá-los de volta. Arão e os líderes da comunidade então se aproximaram dele, e Moisés teve uma conversa com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele repetiu diante do povo os mandamentos, tudo o que o Eterno havia falado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas sempre que entrava na presença do Eterno para falar com ele, Moisés retirava o véu
até sair de lá. Ao sair, comunicava aos israelitas as ordens do Eterno. O rosto de Moisés reluzia, mas ele o mantinha coberto com o véu até entrar de novo para falar com o Eterno. Êxodo, capítulo 35. Moisés fez este pronunciamento a toda a comunidade de Israel. Estas são as coisas que o Eterno ordenou que fizessem. Trabalhem 6 dias, mas o 7º dia será um dia sagrado de descanso, dia do descanso sagrado do Eterno. Quem trabalhar nesse dia será condenado à morte. Não acendam fogo em casa no dia de sábado. Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Isto é o que o Eterno ordenou. Separem uma oferta ao Eterno. Recebam em nome do Eterno o que cada um quiser apresentar como oferta: ouro, prata, bronze, tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro, couro de golfinho, madeira de acácia, óleo para lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras a serem aplicadas no colete e no peitoral. Todos os que têm alguma habilidade, venham e façam tudo o que o Eterno determinou. A habitação com sua cobertura, ganchos, armações, travessões, colunas e bases. A arca com seus varões, a tampa da expiação e a cortina divisória. A mesa com seus varões e acessórios e o pão da presença. O candelabro com seus acessórios, lâmpadas e o óleo para iluminar. O altar do incenso com seus varões, o óleo da unção, o incenso aromático, a tela para a entrada da habitação, o altar das ofertas queimadas com sua grelha de bronze, varões e acessórios, a bacia e sua base, as cortinas para o pátio com suas colunas e bases, a tela para a entrada do pátio, as estacas para a habitação, as estacas para o pátio com suas cordas, as vestimentas adequadas para ministrar no lugar santo, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e seus filhos, quando estiverem ministrando. Depois de ouvir essas palavras, o povo dispersou, e todos os que se sentiram tocados por elas portaram-se com generosidade e voltaram com uma oferta para o Eterno, destinada à edificação da tenda do encontro, à confecção dos seus móveis e utensílios e das vestimentas sagradas. Homens e mulheres desejosos de contribuir trouxeram broches, brincos, argolas, colares, tudo o que era feito de ouro, e ofereceram todas essas joias ao Eterno. Todos os que possuíam tecido azul, roxo e vermelho, pelos de cabra, couro curtido e couro de golfinho, também apresentaram esses itens como oferta. Todos os que desejavam oferecer prata ou bronze como presente ao Eterno, também o fizeram. E todos os que tinham madeira de acácia atenderam à solicitação e levaram sua oferta. Todas as mulheres que sabiam tecer ofertaram tecidos azuis, roxos e vermelhos, além do linho fino. Todas as mulheres que tinham experiência em fiação apresentaram-se como voluntárias para fiar os pelos de cabra. Os líderes levaram ônix e outras pedras preciosas a serem aplicadas no colete e no peitoral. Levaram também especiarias e azeite de oliva para o óleo da lâmpada, para o óleo da unção e para o incenso. Todos os homens e mulheres de Israel que sentiram no coração o desejo de apresentar alguma coisa para a obra que o Eterno, por meio de Moisés, havia decidido fazer, também compareceram com ofertas voluntárias. Moisés disse aos israelitas: O Eterno selecionou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, com habilidade e conhecimento para fazer todo tipo de obra, para projetar trabalhos em ouro, prata e bronze, para esculpir pedras e aplicá-las, para esculpir madeira e trabalhar em qualquer tipo de obra artística.
Também fez que ele se tornasse instrutor. Ele e Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Ele os capacitou com o conhecimento necessário para esculpir, desenhar, tecer e bordar tecidos azuis, roxos e vermelhos e linho fino. Eles conseguem projetar e fazer qualquer coisa. Êxodo, capítulo 36. Bezalel e Aholiabe devem agora iniciar o trabalho, com todos os outros que receberam do Eterno capacidade e conhecimento para fazer tudo o que se relaciona com adoração no santuário, conforme ele ordenou. Moisés convocou Bezalel e Aholiabe e todos os que o Eterno haviam dotado de habilidade para os trabalhos manuais. Eles estavam ansiosos por começar e se envolver no trabalho. Moisés entregou a eles todas as ofertas que os israelitas haviam trazido para a construção do santuário. E manhã após manhã, o povo continuava a trazer suas ofertas voluntárias. Até que um dia, os artesãos que trabalhavam na construção do santuário procuraram Moisés e o informaram. O povo está trazendo mais que o necessário para a obra que o Eterno nos mandou fazer. Então, Moisés mandou que se divulgasse o seguinte aviso no acampamento: Homens e mulheres, parem de trazer ofertas para a construção do santuário. O povo recebeu ordem para deixar de trazer ofertas. O material arrecadado já era suficiente para a obra. Na verdade, estava sobrando material. Então, os habilidosos artesãos concluíram a habitação com 10 peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino trançado e tecidos azuis, roxos e vermelhos, enfeitados com querubins. Cada peça de tapeçaria media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 80 centímetros de largura. Formavam um conjunto com 5 peças e depois outro com as 5 restantes. Foram feitas laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria do lado externo do primeiro conjunto, o mesmo acontecendo com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Fizeram 50 laçadas em cada peça, e as laçadas ficavam uma de frente para a outra. Fizeram também 50 colchetes de ouro e juntaram as peças de tapeçaria, de modo que a habitação formasse uma só estrutura. Em seguida fizeram tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação, 11 peças ao todo. Cada uma media 13,5 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Fizeram um conjunto com 5 peças e depois outro com as 6 restantes. Havia 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça de união. Fizeram também 50 colchetes de ouro e os prenderam nas laçadas, ligando a tenda como um todo. Concluíram o trabalho dando às peças de tapeçaria um revestimento de couro de carneiro, tingido de vermelho, e por cima de tudo, puseram uma cobertura de couro de golfinho. A habitação recebeu uma estrutura de chapas verticais de madeira de acácia. Cada segmento da estrutura media 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e era preso por 2 estacas. Todos os segmentos da estrutura foram feitos de tamanho igual. 20 armações para o lado sul da habitação, contendo 40 bases de prata para receber os 2 encaixes de cada um dos 20 segmentos. Essa formação foi repetida no lado norte. E fizeram 6 armações na parte de trás da habitação voltada para o oeste, acrescentando outras 2 para os cantos da parte de trás. As 2 armações de canto tinham o dobro da espessura, de alto a baixo, e se encaixavam numa só argola. 8 armações ao todo, com 16 bases de prata, sendo 2 debaixo de cada estrutura. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da habitação e 5 para a parte de trás, voltada para o oeste. O travessão central ia de uma extremidade à outra e passava pelo meio das armações. Eles revestiram as armações com ouro e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, que também foram revestidos de ouro.
Confeccionaram a cortina de tecido azul, roxo e vermelho com linho fino trançado e teceram sobre ela uma figura de querubim. Em seguida fizeram 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, e fundiram 4 bases de prata para elas. Confeccionaram também uma tela para a porta da tenda, com tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado com bordados. Ela foi ajeitada sobre uma estrutura de 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Havia ganchos de ouro na estrutura para pendurar a tela e 5 bases de bronze para as colunas. Êxodo, capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, medindo 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez ao seu redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro, prendendo-as aos 4 pés, sendo 2 argolas de um lado e 2 do outro. Fez também varões de madeira de acácia, revestiu-os com ouro e os introduziu nas argolas dos lados da arca para o transporte. Em seguida fez uma cobertura de ouro puro para a arca, a tampa da expiação, que media 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Com ouro batido, esculpiu 2 querubins com asas para as extremidades da tampa da expiação, posicionando um anjo numa ponta e outro na outra. Os 2 formavam uma só peça com a tampa. Os anjos tinham as asas estendidas e pareciam pairar sobre a tampa da expiação, um de frente para o outro, mas olhando para baixo na direção da tampa. Ele fez a mesa de madeira de acácia, medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 de altura. Revestiu-a com ouro puro, aplicando ao seu redor uma moldura de ouro. Fez por toda a sua volta uma borda de 4 dedos de largura, com um arremate de ouro em torno dela. Também fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as às pernas da mesa em paralelo com o tampo, para servir de encaixe aos varões usados no transporte. Ele fez varões de madeira de acácia e os revestiu com ouro, para o transporte da mesa. Os utensílios da mesa eram de ouro puro, os pratos, as tigelas, os potes e as jarras usadas para derramar ofertas. Ele fez de ouro puro e batido um candelabro com haste e braços, taças, botões e pétalas, tudo formando uma só peça. O candelabro tinha 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. 3 taças em forma de flor de amêndoa com botões e pétalas num braço, 3 no braço seguinte e assim por diante nos 6 braços. Na haste principal do candelabro havia 4 taças em forma de amêndoa, com botões e pétalas, cada botão saindo de cada par dos 6 braços. O candelabro inteiro, com seus botões e hastes, formava uma única peça de ouro puro e batido. Bezalel fez 7 candelabros como esse com seus apagadores, tudo de ouro puro. Ele usou uma barra de ouro puro de 35 quilos para fazer o candelabro e seus acessórios. Ele fez um altar quadrado de madeira de acácia para queimar incenso, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 de altura. As pontas do altar do incenso formavam uma só peça com ele. O altar foi revestido com ouro puro, a parte de cima, as laterais e as pontas. Em torno dele foi feita uma moldura de ouro com 2 argolas, também de ouro, abaixo da moldura. Ele pôs as argolas em lados opostos para receberem os varões que seriam usados no transporte do altar. Os varões foram feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Preparou também, pelas mãos de um perfumista, o óleo sagrado da unção e o incenso puro aromático. Êxodo, capítulo 38. Ele fez com madeira de acácia o altar das ofertas queimadas, que era quadrado, medindo 2,25 m de cada lado e 1,35 m de altura, e fez pontas em cada um dos 4 cantos. Elas formavam uma só peça com o altar e foram revestidas de bronze.
Também de bronze foram feitos os utensílios do altar: os baldes para retirar as cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Ele fez uma grelha de bronze que ficava abaixo da beirada do altar, à meia altura dele, e fundiu 4 argolas em cada um dos 4 cantos da grelha para introduzir os varões, que ele fez de madeira de acácia e revestiu com bronze. Em seguida, introduziu os varões pelas argolas nos 2 lados do altar para transportá-lo. O altar foi feito de tábuas e era oco. Com o bronze dos espelhos das mulheres que trabalhavam na entrada da tenda do encontro, ele fez a bacia e sua base. Ele também fez o pátio. No lado sul estavam as cortinas do pátio, tecidas com linho trançado. Mediam 45 metros de comprimento, com suas 20 colunas e 20 bases de bronze, ganchos para prendê-las e suportes de prata. O lado norte era idêntico ao lado sul. O lado oeste do pátio tinha cortinas que mediam 22 metros e meio, 10 colunas e bases, ganchos para prender as cortinas e suportes de prata. No outro lado, o leste, de frente para esses 22 metros e meio de cortinas, havia cortinas da mesma medida, com 3 colunas e bases dos 2 lados. Todas as cortinas em volta do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos para prender as cortinas eram de prata, à semelhança dos suportes das colunas. As colunas do pátio eram cobertas com prata e unidas com prata. A tela na porta do pátio era bordada com tecido azul, roxo e vermelho e com linho fino trançado. Media 9 metros de comprimento e 2 metros e 25 centímetros de altura, a exemplo das cortinas do pátio. Havia 4 colunas com bases de bronze e ganchos de prata. Elas eram cobertas de prata e unidas com prata. Todas as estacas da habitação e do pátio eram feitas de bronze. Este é o material usado na habitação, que abrigava as tábuas da aliança. Ele foi registrado por ordem de Moisés para a obra dos levitas chefiados por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Com Bezalel, trabalhava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão, projetista e bordador de tecido azul, roxo e vermelho e de linho fino. Ouro. O peso total do ouro usado na construção do santuário, todo ele oferecido espontaneamente, foi de 1 tonelada, segundo o padrão do santuário. Prata. A prata dos que foram recenseados chegou a mais de 3,5 toneladas, segundo o padrão do santuário, 6 gramas para cada recenseado com idade de 20 anos ou mais, totalizando 603.550 homens. Eles utilizaram 3,5 toneladas de prata para fundir as bases do santuário, e para as cortinas, 100 de bases, pesando 35 quilos cada. O restante da prata, 20 quilos e 300 gramas, foi usado para fazer os ganchos das colunas e para revestir a parte de cima e os suportes das colunas. Bronze. O bronze trazido pesou 2,5 toneladas. Foi usado para fazer a porta da tenda do encontro, o altar de bronze com a grelha de bronze e seus outros utensílios, as bases em volta do pátio, as bases da porta do pátio e todas as estacas da habitação e do pátio. Êxodo, capítulo 39. As vestimentas. Usando tecido azul, roxo e vermelho, eles teceram as vestimentas usadas para ministrar no santuário. Fizeram também as vestimentas sagradas para Arão, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O colete. Fizeram o colete usando ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Bateram o ouro para obter folhas, que foram então cortadas em fios de ouro, usados nos desenhos do tecido azul, roxo e vermelho e no linho fino. Fizeram ombreiras presas nas 2 pontas.
A faixa enfeitada foi feita do mesmo material: tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado, formando uma só peça com ele, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles montaram as pedras de ônix sobre engastes de ouro, e nelas gravaram o nome dos filhos de Israel. Elas foram presas nas ombreiras do colete como pedras memoriais para os israelitas, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram um peitoral como o colete de tecido azul, roxo e vermelho e de linho trançado. Dobrado ao meio, o peitoral era quadrado, cada um dos lados medindo 1 palmo. Sobre ele foram aplicadas 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira: cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira: rubi, safira e cristal. Terceira carreira: jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira: berilo, ônix e jaspe. As pedras foram montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos filhos de Israel, 12 nomes gravados como num selo, uma pedra para cada uma das 12 tribos. Foram feitos cordões de ouro puro para o peitoral, entrelaçados como cordas, 2 conjuntos de engastes de ouro e 2 argolas de ouro, que foram postas nas 2 pontas do peitoral. As 2 pontas das cordas foram presas às 2 argolas na extremidade do peitoral. Também prenderam as cordas aos conjuntos de engastes, ligando-os às ombreiras do colete na parte da frente. Foram feitas também 2 argolas de ouro e presas às 2 extremidades do peitoral na face interna, junto ao colete. Outras 2 argolas de ouro foram feitas e presas na parte da frente do colete, até a parte inferior das 2 ombreiras, perto da costura acima da faixa enfeitada do colete. O peitoral foi preso por um cordão azul que passava por suas argolas e pelas argolas do colete, para que ficasse firme sobre a faixa enfeitada do colete e não se soltasse, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O manto. Eles fizeram um manto para o colete que era todo azul. A abertura no centro do manto era como um colarinho, e na borda havia uma barra para que não rasgasse. Na borda do manto fizeram romãs de tecido azul, roxo e vermelho e de linho fino trançado. Fizeram também sinos de ouro puro e alternaram sinos e romãs, um sino e uma romã, um sino e uma romã, por toda a borda do manto, que era vestido na hora de ministrar, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, obra de bordador, para Arão e seus filhos, o turbante de linho fino, os barretes de linho, os calções de linho fino trançado e os cintos de linho trançado e de tecido azul, roxo e vermelho, enfeitado com bordados, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda a placa, a coroa sagrada de ouro puro, e gravaram sobre ela como se grava num selo, Santo ao Eterno. Amarraram nela um cordão azul e a prenderam ao turbante, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Assim, concluíram a obra da habitação, da tenda do encontro. O povo de Israel fez tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Finalmente a habitação foi apresentada a Moisés, a tenda com todos os seus acessórios. Eis a lista: ganchos para prender, estruturas, travessões, colunas, bases, cobertura de couro de carneiro, cobertura de couro de golfinho, véu da tela, arca da aliança com seus varões e tampa da expiação. Mesa com seus utensílios e o pão da presença. Candelabro de ouro puro com suas lâmpadas e todo o equipamento e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação. Altar de ouro, óleo da unção, incenso aromático, tela para a entrada da tenda, altar de bronze com sua grelha de bronze, seus varões e todos os seus utensílios. Bacia e sua base,
cortinas para o pátio com suas colunas e bases. Tela para a porta do pátio com seus cordões e estacas. Utensílios para ministrar na habitação, a tenda do encontro. Vestimentas para ministrar no santuário. Vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e seus filhos, para quando ministrarem como sacerdotes. Os israelitas concluíram o trabalho, como o Eterno havia ordenado. Moisés constatou que eles haviam feito toda a obra exatamente como o Eterno havia ordenado e os abençoou. Êxodo, capítulo 40. O Eterno falou a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, arme a habitação, a tenda do encontro. Coloque nela a arca da aliança e isole a arca com a cortina. Arrume a mesa, dispondo da maneira correta o candelabro e as lâmpadas. Coloque o altar do incenso, feito de ouro, diante da arca da aliança, e estenda a cortina na porta da habitação. Coloque o altar das ofertas queimadas à porta da habitação, na tenda do encontro. Coloque a bacia cheia de água entre a tenda do encontro e o altar. Arme o pátio de todos os lados e estenda a cortina na sua entrada. Depois, pegue o óleo da unção para ungir a habitação e tudo o que estiver dentro dela. Consagre-a com todos os seus acessórios, para que se torne santa. Você deve ungir também o altar das ofertas queimadas e seus utensílios, consagrando-o para que se torne completamente santo. Deve ungir ainda a bacia e sua base, para consagrá-la. Por último, leve Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as vestimentas sagradas. Depois de o ungir, consagre-o para me servir como sacerdote. Vista os filhos dele com as túnicas. Eles devem ser ungidos, assim como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção os introduzirá num sacerdócio perpétuo, por todas as gerações. Moisés fez tudo conforme as ordens do Eterno. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, a habitação foi armada por Moisés. Ele firmou suas bases, ergueu as armações, posicionou os travessões e as colunas, estendeu a tenda sobre a habitação e pôs a cobertura sobre ela, conforme o Eterno havia ordenado. Dentro da arca, ele guardou as tábuas da aliança, introduziu os varões para o transporte da arca e pôs sobre ela a cobertura, a tampa da expiação. Em seguida, levou a arca para a habitação e estendeu a cortina, isolando a arca da aliança, conforme o Eterno havia ordenado. Ele pôs a mesa na tenda do encontro, no lado norte da habitação, do lado externo da cortina, e arrumou o pão diante do Eterno, conforme ele havia ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, diante da mesa, no lado sul da habitação, e preparou as lâmpadas diante do Eterno, conforme ele havia ordenado. Moisés pôs o altar de ouro na tenda do encontro, de frente para a cortina, e queimou incenso aromático sobre ele, conforme o Eterno havia ordenado. Ele pôs a tela na entrada da habitação. Depois, levou o altar das ofertas queimadas até a porta da habitação, a tenda do encontro, e apresentou ofertas queimadas e ofertas de cereais, conforme o Eterno havia ordenado. Em seguida, posicionou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para a lavagem ritual. Moisés, Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e antes de servir no altar, eles se lavavam, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Por último,
Ele ergueu a cerca do pátio em volta da habitação e do altar, pondo a tela à entrada. Com isso, Moisés concluiu sua tarefa. A nuvem cobria a tenda do encontro, e a glória do Eterno enchia a habitação. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Eterno enchia a habitação. Sempre que a nuvem se levantava da habitação, o povo de Israel partia. Mas se a nuvem não se erguesse, ninguém levantava acampamento. A nuvem do Eterno ficava sobre a habitação durante o dia, e de noite havia fogo sobre ela. Estava sempre visível a todos os israelitas em suas viagens.